Espírito diz às igrejas. À luz desse texto, eu queria propor um título para esse sermão, especificamente pensando nos nossos 44 anos de existência. E não quero com isso dizer que a nossa igreja se enquadra nesse título e especificamente em tudo que eu vou dizer. Mas a ideia é que a gente, nessa longa caminhada de 44 anos de existência, a gente olhe para a igreja de Laodiceia e enxergue algumas coisas que a gente precisa melhorar e algumas coisas que a gente deixou de fazer como Igreja Batista Ebenezer, mas ao mesmo tempo que a gente olhe para a igreja de Laodiceia e enxergue um retrato que de certa forma não é tão bom de muitas igrejas do século 21. O título é A Síndrome de Laodiceia. Laodiceia é uma igreja indecisa e que não se posiciona espiritualmente. Laodiceia representa as igrejas atuais, onde o valor material é considerado mais importante que as vidas. Laodiceia já havia recebido mensagens pastorais do apóstolo Paulo. Quando a gente lê aqui as cartas da igreja do Apocalipse, as 7 igrejas, de Laodiceia, a última delas, a gente pensa que só aqui em Apocalipse que aparecem essas igrejas, mas não é verdade. Éfeso, Paulo escreve a Éfeso, e escreve a Laodiceia, embora não tenha uma carta registrada aqui na Bíblia para a Laodiceia, mas em Colossenses capítulo 4, versículo 13 e 16, Paulo manda a carta para a igreja de Colossos e fala assim: olha, leia essa carta e envie para a igreja de Laodiceia. Pegue a carta da igreja de Laodiceia e leia também. Está lá em Colossenses capítulo 4, versículos 13 a 16. Então, quando a gente começa a ler essa carta, uma das perguntas que eu gostaria que nós pensássemos era isso: se o Senhor Jesus fosse mandar uma carta para mim hoje como pessoa, quais palavras ele usaria? E qual seria o assunto principal da carta enviada para mim? Porque o assunto principal da carta de Laodiceia é repreensão. A igreja está sendo repreendida porque acabou perdendo a sua essência, acabou desviando a rota que Deus tinha traçado para ela como igreja. E quantas vezes na nossa jornada da vida cristã a gente acaba entrando no período de comodismo e esquece para que fomos chamados. Por isso que volta e meia a gente coloca aqui a nossa razão da existência. A Igreja Batista Ebenezer existe para... Porque às vezes a gente esquece. Para que nós existimos como igreja e para que nós existimos como cristão? E a igreja de Laodiceia parece que esqueceu isso. E o primeiro versículo dessa carta enviada para a igreja, que está lá no versículo 14, Jesus se identifica. Veja que ele diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. E olha como é que Jesus se identifica. Essas são as palavras do Amém. Testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E por que Jesus se identifica especificamente dessa forma para essa igreja? Se vocês forem ler as outras 6 cartas, em todas as 6 cartas, juntando com essa 7, Jesus se identifica, mas para cada uma igreja ele se identifica de uma forma. E essa identificação tem a ver com o contexto histórico da igreja, e especificamente aqui em Laodiceia, o contexto histórico da igreja e da cidade. Porque essa é uma carta de repreensão, porque a igreja perdeu o rumo, perdeu sua visão, estava se tornando cega espiritualmente. E Jesus ele escreve: olha, são as palavras do Amém. Assim seja, da testemunha fiel e verdadeira. Jesus está dizendo: olha, não é vocês que têm as últimas palavras, não é vocês que têm uma visão clara do que realmente vocês são.
Sou eu que tenho. Eu sou a testemunha fiel, sou a testemunha verdadeira. Eu sou o soberano da criação de Deus. E por que Jesus se identifica como o soberano, como o princípio da criação? Porque a igreja de Laodiceia estava localizada na cidade de Laodiceia, uma cidade rica, próspera. Mas a despeito de ser rica, próspera, sofreu um grande terremoto e parece que a cidade total foi destruída. Mas a cidade era tão rica que se reconstruiu sem precisar da ajuda do império. Jesus está dizendo: vocês se recriaram, mas o soberano da criação sou eu. Não fiquem se achando que vocês são importantes e que vocês têm a primazia e que vocês não precisam de nada, porque a verdadeira criação, o verdadeiro Criador sou eu. E Jesus começa aqui nesse texto trazendo para a gente um retrato que eu digo que é um retrato caótico da igreja de Laodiceia, e que nós precisamos fazer uma autoavaliação na nossa vida para não entrar nesses mesmos sintomas. E por isso que eu coloquei o título como Síndrome de Laodiceia, porque síndrome não é especificamente uma doença. Síndrome é uma série de sintomas que caracteriza uma parte, um episódio ou uma própria característica, uma enfermidade, mas que está cheia de vários sintomas. E quais são os sintomas da igreja de Laodiceia e que deixaram ela com esse título de Síndrome de Laodiceia? A primeira coisa que a gente enxerga aqui na igreja de Laodiceia é que Deus deixou de ser o centro daquela igreja. Veja o que ele diz no versículo 20: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que estava acontecendo? Jesus está batendo na porta, mas ele não está dentro, gente. Ele está fora. Ele estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Ele estava batendo. A igreja deixou Jesus de fora. E esse primeiro sintoma da síndrome da Laodiceia é isso: Deus deixou de ser o centro da igreja. E isso já começa pelo nome da cidade. Não sei se vocês sabem, mas essa cidade antigamente se chamava Dióspole ou Dióspolis. É uma junção de dois vocábulos gregos. Dios, Deus, polis, cidade. Significava cidade de Deus ou cidade divina. Alguns historiadores dizem que essa cidade foi consagrada a Dionísio, um deus grego. Mas, num determinado tempo, Antíoco II, passando por aquela cidade, a esposa dele ficou encantada com aquela cidade. E ele quis agradar a sua esposa e quis trocar o nome da cidade de Dióspole para o nome da sua esposa Laodice. E ele sabia que isso não seria uma tarefa fácil, porque aquela cidade ostentava ser uma cidade divina. Deus Dionísio, nós pertencemos a ele. O que ele fez? Começou a favorecer aquela cidade que já era rica, começou a desprovê-la de impostos e dar donativos, e com isso conquistou a simpatia dos líderes e mudou o nome da cidade de Dióspolis para Laodiceia, que é a cidade de Laodice, a esposa dele. E quando a gente lê esse nome Laodice, vem de Laos, povo, e Dique, justiça, lei. Combinando, esse nome significa a cidade que tem a justiça do povo, e que a lei é do povo, e que tem o costume do povo, e não mais de Deus. Ou seja, a cidade deixou de ser a cidade de Deus para ser a cidade de homem. E a igreja de Laodiceia estava assim também. O primeiro sintoma é que Deus deixou de ser o centro da igreja. E quantas vezes nós, na nossa caminhada cristã, nós fechamos as portas para Jesus.
A igreja tinha fechado as portas para Jesus. A igreja já não mais ouvia a voz de Jesus, porque ele diz: olha, quem ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, ou seja, não estava mais ouvindo. A igreja deixou Jesus de fora. A igreja já não ouvia mais a voz de Jesus. A igreja perdeu a comunhão com Jesus, porque ele diz: olha, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Esse termo cear significa ter comunhão. Alguém só chamava alguém para cear, para fazer uma refeição junto, se tivesse comunhão. A igreja já não estava mais ceando com Jesus, tinha deixado Jesus de fora, já não tinha mais comunhão. E se a gente não perceber, a nossa igreja, ou nós como igreja, estamos deixando Deus de fora. Estamos alimentando um dos sintomas da síndrome de Laodiceia. Deixar de que Deus seja o centro da nossa vida, o centro da nossa igreja. Quando a gente já não ouve mais a voz de Deus. Quando a gente deixa Deus de fora da nossa vida. Quando a gente já não tem mais comunhão com Jesus. E isso parece pesado, e na realidade é pesado. Mas às vezes as coisas acontecem sutilmente que a gente já não mais percebe. Quando nós estamos vivendo aquele período de comodismo. Quando o mais importante para a gente como igreja é o que a gente pensa, não o que Deus pensa. Quando a gente vem para a igreja esperando que tenha um culto que agrade a nós, ser humano. Um culto antropocêntrico, um culto em que o homem é o centro e não mais Deus. A gente quer que Deus seja o nosso office boy. A gente quer que Deus seja o nosso despachante. A gente quer que Deus atenda às nossas necessidades, responda às nossas orações, e Deus tem prazer nisso. Mas Deus perde o prazer quando a gente faz isso só por interesse. A gente já não quer mais ter comunhão com Deus. A gente só quer que Deus nos favoreça. A gente só quer que Deus atenda os nossos pedidos. E isso é deixar Deus de fora da nossa igreja. Isso é deixar Deus de fora da nossa vida. Estamos fechando as portas para Ele. Estamos fechando os nossos ouvidos para Ele. Não estamos permitindo que Ele tenha comunhão conosco. Tem que ser do jeito que a gente quer. E a gente esquece o que Deus pensa, o que Deus quer. Se a gente não perceber, a gente fica tomado desse sintoma da síndrome de Laodiceia, em que Deus deixou de ser o centro da igreja. Quando a gente quer os cânticos à nossa maneira, não a Deus. Se a gente olhar, a maioria dos cânticos que são cantados é para enaltecer o homem. A gente já não está mais cantando para Deus, está cantando para nós mesmos. São cânticos, né? Olha, eu quero de volta o que é meu, restitui, me dá, eu sou vencedor, eu sou campeão, a minha vitória vai ter sabor de mel. Tudo isso faz parte da vida cristã, mas o primeiro lugar tem que ser de Deus. E é por isso que nós escolhemos o tema e cantamos hoje, porque dele, por ele e por ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, não é a nós, é o homem, é Deus. A igreja não pode deixar se cair, se levar por esse caminho de Laodiceia, tirando Deus do centro da nossa vida, tirando Deus do centro das nossas reuniões, das nossas congregações, dos nossos cultos. E Jesus estava lá batendo: eis que estou à porta e bato. Muita gente usa esse versículo para evangelizar, né? E vai lá e fala assim: ó, pecador, Jesus está dizendo que está batendo na porta do seu coração. Jesus não está dizendo isso não, embora ele esteja batendo, né? Mas aqui, esse texto aqui é para crente. Ele estava batendo na porta de coração de crente que deixou ele de fora do seu coração. Será que realmente Jesus ocupa o centro do nosso coração? O que tem no nosso coração? Um certo pregador estava pregando e uma senhora ficou incomodada porque ela estava sentada e a bolsa dela estava do lado. E ela cismou que ele só estava olhando para a bolsa dela. E no final ela foi lá: pô, por que você não ficou olhando para o meu coração? Ficou olhando só para a minha bolsa? Ele falou: não, estava olhando para o seu coração. É porque seu coração estava dentro da sua bolsa. É isso.
E às vezes a gente, sem perceber, o nosso coração. Há um canto que diz: o meu coração é só de Jesus, né? Mas a pessoa canta, né? Mas não é só de Jesus, tem tanta coisa lá. Quando as crianças aprendem o livro sem palavra, né? Aquele coração sujo, aquela musiquinha no meu coração era sujo, tanta coisa. Quando eu me converti, minha professora da escola dominical chamava Cleusa, né? Ela tinha uma música que dizia: quando Deus entra no coração do homem, sai sapo, porco, bode e pavão, pela palavra do poder que transforma e regenera o mais sujo coração. E ela trazia uma ilustração do coração do homem cheio desses animais imundos que representam orgulho, que representa a vaidade, que representa a carnalidade. Coração cheio disso, de Deus de fora. A igreja esqueceu-se de Jesus e agora deixou ele de fora. Esse foi o primeiro sintoma. O segundo sintoma é que a igreja perdeu suas funções principais. Está lá no versículo 15 e 16. Ele diz: conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Tem crente que acha: ah não, Jesus está dizendo que não gosta de crente morno, que ele prefere crente frio. Não é isso, né? Não é isso. O que significa isso? A cidade de Laodiceia era muito rica, tinha as melhores jazidas de ouro, tinha um centro oftalmológico de primeiro mundo, tinha uma indústria têxtil de primeiro mundo, um comércio maravilhoso, rico, mas não tinha água própria. Precisava trazer água de duas cidades próximas, Colossos, uma água fria, aquelas águas deliciosas, né? Que vem lá das fontes, e Hierápolis, uma cidade onde tinha aquelas águas medicinais, águas quentes, águas termais. Só que para chegar até Laodiceia, a água quente que vinha de Hierápolis e a água fria que vinha de Colossos chegava até a cidade de Laodiceia através de aqueodutos, tubos de ferro, e que ficavam por fora do sol, em cima do sol. E aí a água vinha quente de Hierápolis, ia esfriando, mas por causa do sol não esfriava totalmente, chegava lá, morno. Vinha fria de Colossos, por causa do sol, aquecia, mas não ficava quente, ficava morno. Além disso, esses tubos, gente, de ferro, ficavam soltando detritos. Quando a água chegava na cidade de Laodiceia, o crente lá, ou a pessoa de Laodiceia, ia pegar aquela água para tomar, água morna. Vocês conseguem beber água morna? O que acontece se você tentar tomar água morna? Vai dar ânsia, vai dar náusea, vai ter vontade de vomitar. E é isso que estava acontecendo. Jesus está dizendo: da mesma forma que quando vocês pegam aquela água morna, que dá náusea, que dá ânsia, que vocês têm vontade de vomitar, a situação de vocês em relação a mim é caótica. Eu estou com vontade de vomitar vocês da minha boca. O que significa e por que eu coloquei que a igreja perdeu suas principais funções? Porque água fria serve para saciar a sede, e águas quentes medicinais servem para restaurar a saúde. Duas funções principais da igreja é saciar a sede do ser humano, sede de Deus, sede de justiça. O ser humano precisa ter sede de salvação e a igreja precisa pregar o evangelho. A igreja precisa fazer com que o pecador tenha sede de Jesus. Quando a igreja perde essa essência, não está mais como água fria, não está mais evangelizando, não está fazendo com que as pessoas tenham sede de Jesus, perdeu sua função principal. Água morna é para restaurar, a água quente, perdão, para restaurar a saúde, são águas termais. Uma das funções da igreja é restaurar a saúde do homem. Não apenas a saúde física, mas principalmente a saúde espiritual e emocional.
Jesus, quando estava aqui, o ministério dele era focalizado em pregar o evangelho, as boas novas e restaurar. Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a pregar libertação, a restaurar os feridos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Transformar as vestes sujas para que o ser humano seja carvalhos de justiça. Quando a igreja já não é mais água fria, já não está mais saciando a sede de ninguém, vive na mornidão. Quando a igreja já não é mais água quente, já não está restaurando a saúde de ninguém, significa que a igreja não é mais igreja, perdeu sua característica, deixou de realizar suas funções principais. Em muitas igrejas, gente, o que tem lá é um show, né? Aquelas paredes todas bonitas, aqueles espetáculos, isso é bom. As crianças gostam, os jovens gostam. Mas será que aquelas pessoas estão lá realmente sendo transformadas pela verdade do Evangelho? Ou estão apenas sendo emocionadas? Ou estão apenas vendo aquele espetáculo? A principal função da igreja não é entreter ninguém, gente. A principal função da igreja é transformar um pecador num filho de Deus. É fazer com que ele seja o verdadeiro cidadão do céu. A gente não vem para a igreja para ficar alegre, embora aqui tem que ser um lugar de alegria. A gente não vem para a igreja para sair daqui, oh, que coisa boa, estou emocionado, embora a igreja também tem que curar nossas emoções. Mas a gente tem que vir aqui para ser transformado pela mensagem do Evangelho. Paulo fala, olha, não vos acomodeis, né? Não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos ser transformados, gente, e não emocionados, não encantados. Culto não é um lugar de stand-up comedy, né? Trazer aqui alegria, um show de alegria. Não é um show gospel. Igreja é um lugar onde a palavra de Deus precisa ser pregada, o evangelho genuíno, para que as funções principais de saciar a sede e restaurar a saúde realmente faça parte da igreja. Quando a gente está sofrendo da síndrome da Laodiceia, a primeira coisa é quando Deus deixa de ser o centro da nossa vida, da nossa igreja. A segunda coisa é quando a gente faz com que as nossas funções de igreja principal já não existam mais. Terceiro sintoma, a igreja estava sofrendo de uma cegueira espiritual. Olha o que diz o versículo 17 a 19. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, é pobre, é cego, está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim o quê? Ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. A igreja de Laodiceia estava cega espiritualmente. Sabe por quê? Olha como a igreja se via. Olha o que ela dizia. Jesus está dizendo, ó, você diz, versículo 17, parte A: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. A igreja se achava autossuficiente. A igreja achava que não precisava mais de Jesus. Não precisava de ninguém, eu não preciso de nada. Estou rico. E quantas vezes nós não estamos nos achando, né? Eu falo que é o crente está se achando. Jesus está dizendo, você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Por isso que deixaram Jesus de fora. Não preciso de Jesus. A igreja, como eu disse, tinha as melhores jazidas de ouro.
um centro oftalmológico de primeiro mundo, desenvolveu um colírio nota 10, procurado por pessoas de todo mundo naquela época. Tinha uma indústria têxtil, produzia uma lã negra, que era coisa, olha, de outro mundo. Um comércio atacado varejista de primeiro mundo. A cidade era assim. E a igreja também estava. A gente não precisa de nada. Temos tudo aqui, que coisa bonita, né? Olha, nossa igreja tem as melhores do mundo. A igreja estava se vendo assim. E nós acabamos sofrendo de cegueira espiritual quando a gente olha para nós e nos enxergamos autossuficientes. Não preciso de Deus. A igreja estava assim. A igreja se via assim. Mas olha como é que Deus enxergava a igreja. Enquanto a igreja dizia, olha, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Aí Jesus disse, porém você não reconhece que é miserável. Você está dizendo que é rico? Eu estou dizendo que você é miserável. É isso? Você é digno de compaixão. Olha, você é rico, eu digo que você é pobre. Eu digo que você é cego e que está nu. Aquele colírio maravilhoso, eu disse, para que esse colírio? Você está cego espiritualmente. Você não está enxergando. Para que esse ouro que você acha que é o melhor? Para mim isso aqui não é nada. Compre o meu ouro que é melhor, o ouro espiritual. Jesus disse no Sermão do Monte, que começa em Mateus 5 e vai adiante. Né? Mas em Mateus 6 ele fala, não ajunteis para vós tesouros na terra, né? Onde o ladrão rouba, isso, ferrugem consome, a traça acaba. Mas ajunteis para vós tesouros nos céus, onde nem o ladrão rouba, nem mina, nem a traça, nem o ferrugem consome. Porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Ele conclui, mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Enquanto a igreja se via de uma forma, Jesus estava enxergando ela de outro jeito. E aí Jesus aconselha a igreja lá no versículo 18. Você quer ser rica mesmo? Então, olha o meu conselho, versículo 18. Aconselho que compre de mim o verdadeiro ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Sabe quando a igreja está com nudez? Jesus está dizendo, você precisa cobrir a sua vergonhosa nudez. Quando a gente deixa a carne falar mais alto. Nudez é quando aparece a carne. Quando o crente deixa de ser espiritual, se torna crente carnal. Pastor, tem crente carnal? Olha lá em Coríntios 3. Estamos estudando. Paulo fala, vocês se dizem espirituais, mas vocês são carnais. E às vezes nós estamos fazendo com que a carne... Sabe quando a gente está nu espiritualmente? Quando a gente deixa a carne governar. Quando a gente quer agredir o irmão com palavras, quando a gente não quer mais perdoar, quando a gente quer impor a nossa posição, isso é a carne falando mais alto. Jesus disse, olha, compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Vocês estão cegos. Compre o meu colírio. Abrir os olhos espirituais. A Bíblia fala que nós nos guiamos não pelo que vemos, é isso? Mas pelo que cremos. Foi cantado a última parte, né? Nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. A Bíblia fala em Romanos capítulo 4, versículo 10 e 17 diante. Paulo falando de Abraão, que ele creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Que ele creu no invisível. Mesmo sem ver, ele crê. Isso é ter visão espiritual. E Jesus, à luz disso tudo, depois de dar esse conselho, ele chama a igreja para o arrependimento. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente
e arrependa-se. Se algum desses sintomas está fazendo parte da nossa vida, Jesus nos convida para o arrependimento. E último lugar, gente, então, primeiro sintoma, Deus deixou de ser o centro da igreja, versículo 20, estou à porta lá fora. Segundo, a igreja perdeu suas funções principais. Já não estava mais saciando a sede, que era a água fria, já não estava mais curando a alma, que eram as águas quentes, medicinais. Depois a igreja sofria de cegueira espiritual, se via como top e autossuficiente. Mas Jesus estava vendo uma igreja miserável. Em último lugar, a igreja perdeu sua autoridade espiritual. Onde está isso? Versículo 21. Eu lia esse versículo 21, nunca percebi essa coisa, mas hoje lendo eu falei, opa, olha lá. O versículo 21 é uma promessa, mas por que ele está prometendo isso? Ele está dizendo, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Sentar do lado de Jesus no trono é lugar de autoridade. A igreja tinha perdido a sua autoridade espiritual porque o Jesus que estava lá no trono estava fora da igreja. Jesus está convidando a igreja, se você vencer, se você se arrepender, se você aceitar o meu conselho, se você se arrepender, agora você vai ter direito a essa promessa. Você vai se assentar comigo no meu trono, lugar de autoridade espiritual. A igreja que vive na carne, na nudez espiritual, perdeu sua autoridade espiritual. Isso é um sintoma grave. A igreja havia perdido sua autoridade espiritual. Jesus, olha, venha, vença todas essas etapas e você vai ser, vou te dar o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai no seu trono. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele começa assim, olha, outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos filhos da ira, estávamos afastados de Deus. Aí ele chega no versículo 4, mas Deus, pelo seu amor e sua misericórdia, nos resgatou, nos redimiu e nos ressuscitou. No versículo 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais à destra do Pai. E é por isso que ele diz no versículo 3, Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A igreja de Laodiceia tinha perdido sua autoridade espiritual. Isso aqui, gente, é algo para a gente meditar e refletir. Não é uma bronca, não é uma cajadada, mas é algo para a gente refletir, para não se deixar levar por essa síndrome de Laodiceia e perder a essência de ser verdadeira igreja. Para que nós estamos aqui? Não é para que Deus satisfaça as nossas necessidades. Ele tem prazer em fazer isso. Mas não é para isso que nós somos chamados. Não é essa a função da igreja. Nós estamos aqui para sermos transformados em verdadeiros cidadãos dos céus. Aquele homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus lá no Éden e que perdeu isso por conta do pecado. Mas Jesus veio tirar todo aquele peso, cancelar aquela dívida que era contra nós e nos justificar. Como Paulo diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. É isso. Que esses 44 anos de existência e nesse aniversário de 44 anos a gente lembre disso. Não vamos deixar de ser a igreja de Deus para ser a igreja do homem. Vamos continuar sendo a igreja de Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Muito obrigado por esses 44 anos de existência da igreja Ebenezer. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que essa palavra nos sirva de alerta, de desafio, de estímulo para continuarmos ser igreja que agrade a Ti e não a igreja que agrade a nós. Continua falando conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.